Oi, Rosinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje eu decidi trazer para vocês um vídeo de decoração, só que dessa vez a decoração deu certo, meus amigos. Não foi degradê, graças a Deus. Eu fiz um cachepô, mas enfim, vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Já peço que vocês comentem esse vídeo, deem um like, se inscrevam e compartilhem. Sigam a gente lá nas redes sociais, tá passando aí na tela, @rosaatelier confeitaria. Tô trazendo para vocês detalhadamente o processo de prensagem, porque eu usei fruta, tá? Para prensar esse bolo, foi um bolo de ninho com morango. Já tem vídeo dessa massa aqui no canal, tá? Foi uma massa amanteigada, inclusive o vídeo que eu gravei da massa foi para fazer esse bolo, tá? Essa é uma massa amanteigada de baunilha. Ficou maravilhosa, cresceu perfeitamente, assou perfeitamente, ficou uma delícia, gente, ficou muito gostosa. Eu sei porque eu provei, tá? Eu fiz esse bolo pro meu pai, foi aniversário dele esses dias. Eu sei que ele gosta bastante de morango e eu queria fazer essa decoração desse truque, dessa latinha. Na verdade, dá pra fazer com qualquer garrafinha de bebida, né? Que você queira, refrigerante, suco, enfim. Meu pai gosta de tomar uma, então eu decidi fazer essa decoração aí pra ele, em vez de fazer outro tipo de coisa. Essa massa, ela cresce bastante, então o bolo ficou bem alto, ficou lindo, gente, a decoração ficou perfeita. Assim, não ficou perfeita porque sempre acaba saindo alguma coisa ali do meu controle, mas eu acho que de todas as decorações, essa que foi a que eu mais gostei de fazer, foi muito criativa. Esse truque da latinha é muito legal, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Tô aí cortando a minha massa, essa massa ficou linda, gente, sério, ela assou, assim, num grau, ficou, olha, gente, olha isso. Ficou muito bonita, ficou muito gostosa. Agora sim, eu vou começar a prensar esse bolo, tá, gente? Eu vou frisar pra vocês que esse é um bolo feito com fruta, e a fruta que eu usei foi morango. E o morango solta água, gente, solta bastante água. Então, eu vou dar umas dicas aqui pra vocês, conforme eu fui prensando esse bolo. Essa massa que eu fiz é uma massa manteigada, ela permite uma quantidade maior de calda. Eu molhei esse bolo com guaraná, tá? Você pode usar a calda que você quiser, e eu consegui molhar mais por essa massa ser amanteigada. O morango já estava limpinho, já estava higienizado, eu só tirei o cabinho. Esse morango estava relativamente pequeno, então eu só abri ele no meio. Quanto mais você cortar o morango, mais água ele vai soltar. E agora que vem a rainha master desse vídeo, dessa prensagem, na verdade, a cinta de contenção. Eu fiz a cinta de contenção com o próprio recheio de ninho, tá? O brigadeiro de ninho. Você pode fazer cinta de contenção com chantininho, com buttercream, com qualquer outro tipo de recheio que você quiser. Só faça a cinta de contenção, principalmente se você for trabalhar com fruta, para garantir que a fruta vai ficar ali onde você posicionar ela. Vocês estão vendo que aí eu abri os morangos, fui abrindo no meio os pequenininhos, os maiores eu cortei mais. Mesmo assim, eu evitei cortar ele mais de 3 vezes, porque ele ia soltar água, gente. Ele solta água, solta bastante água, e eu gosto de deixar ele em contato com a massa, porque qualquer aguinha, qualquer caldinho que ele solte, a massa vai dar uma contida, tá? Ela vai acabar absorvendo essa aguinha que o morango solta. E aí, gente, eu fiz esse processo. Eu fui cortando os morangos, fui posicionando eles do jeito que eu queria, até preencher todas as partes ali de massa. Ele tava bem recheado, ficou bastante recheado, com bastante morango, bastante brigadeiro, mesmo sabendo que os meus pais gostam mais de massa do que de recheio. Aí eu já tava cobrindo eles. Eu gosto sempre de colocar a fruta por baixo e o recheio por cima, para a fruta não ficar em contato com as duas camadas de massa, tá bom? Então, eu coloco as frutas em contato com o bolo, só que na parte de cima eu gosto de cobrir com o recheio. Como eu disse, essa massa é importante salientar isso, porque eu já tenho um vídeo de massa de chocolate aqui e aquela massa foi feita com manteiga também. Ela aguenta calda? Aguenta, você pode molhar, só que você tem que molhar ela bem menos porque ela é bem mais úmida. Essa massa aqui não, ela já é mais sequinha, ela já solta mais uns farelinhos, umas migalhinhas, vocês podem até ver ali no papel que eu coloquei por baixo da massa. Então, você pode molhar ela mais, se você não molhar tanto, ela vai acabar ficando seca. E eu também cortei a massa em pedaços mais grossos, vocês podem ver que as camadinhas ficaram bem grossas. Quando eu for desprensar esse bolo, né, para decorar, vocês vão ver as camadas, elas ficaram bem grossinhas. E aí eu volto a molhar o bolo com o guaraná. Quem assistiu o vídeo da massa de chocolate feito com água, eu vou deixar aqui na descrição para quem não viu, vocês viram que eu só dei um susto
né, na hora de molhar. E nessa massa não, eu coloquei bastante calda pra ela não ficar seca. Nessa parte aí vocês vão ver perfeitamente a montagem do bolo. Eu até dei uma acelerada para não ficar tão repetitivo, tão cansativo. Eu fiz a minha cinta de contenção. Não precisa ser a cinta de contenção, não precisa ser um muro, tá, gente? É só para você delimitar onde vai todas as frutinhas. E aí você pode fazer isso com qualquer fruta, com abacaxi, enfim, com qualquer fruta que você for usar. É só para ter certeza que os morangos vão ficar ali, ou a fruta que você vai usar vai ficar ali, não vai ficar se mexendo, sambando dentro do seu bolo. Dei uma acelerada no vídeo, uma cortada, mas basicamente eu fiz esse processo nas 3 camadas de recheio, tá, gente? Foi fazer a cinta de contenção, colocar os morangos no meio, até preencher todas as partezinhas de massa que eu tava ali, que tava visível pra mim, e colocar o recheio, o resto do recheio por cima, depois sobrepor com mais uma camadinha de massa, tá? Eu só quis gravar pra vocês pra salientar a importância da cinta de contenção, principalmente com morango, porque o morango é uma fruta que solta bastante água e eu tenho um trauma porque eu já derrubei um bolo por não ter feito a cinta de contenção e foi um bolo feito com morango também. Então eu achei legal trazer isso aí pra vocês, como esse é um canal que a gente troca dicas. Se você nunca fez um bolo com morango, nunca prensou um bolo com morango, fica aí a dica, toma cuidado, faz uma boa cinta de contenção. Aí, gente, eu não achei o meu acetato. Eu achei que eu não tinha mais. E aí, depois, quando eu fui guardar as coisas, lavar as minhas espátulas, eu vi um pedaço de acetato lá guardado. Mas, enfim, por isso que ele ficou torto. Mas se você quiser trabalhar com acetato, pode trabalhar. Não teve problema, ele ficou meio tortinho, mas deu pra trabalhar mesmo assim. Como ele ficou bem mais alto do que a minha forma, eu usei uma forma 15x10. Mas ele ficou bem mais alto que a forma, ele ficou meio torto. Vocês vão ver que nessa pré-camada que eu vou fazer com chantininho, eu vou dar umas empurradas nele, porque a base tá bem reta, eu sabia que ele não ia cair. Só que tinha uma parte ali no meio que ele ficou meio barrigudo, porque a massa ficou meio pra fora na hora de prensar. Então ele ficou meio torto, me deu um pouco de agonia. Mas ficou tudo certo, tá, gente? Ele não caiu não, pelo amor de Deus. Fiz essa pré-camada com chantininho, geralmente eu não faço. Eu comecei a fazer dessas últimas vezes. Vocês estão vendo que eu vou dando uma empurrada nele com a espátula mesmo. Porque ele tava bem tortinho, tá, gente? A base tava reta, eu sabia que ele não ia cair. Mas, mesmo assim, eu dei umas empurradas nele. Porque, né, gente, a gente não falha, a gente quer que tudo saia perfeito. Como essa massa é uma massa mais seca, eu achei interessante fazer essa pré-camada. De novo, empurrei o bolo pra, pra ter certeza que não ia ficar nenhuma migalhinha. Se você não deu like no vídeo e tá assistindo até agora, dá o like, pelo amor de Deus. Me ajuda, vamos fazer o canal crescer. Já tá crescendo, tô vendo bastante gente nova se inscrevendo, comentando, fico muito feliz. Vamos continuar assim, trocando dicas e a gente vai crescer na confeitaria juntos, ok? Aí eu já tinha começado a aplicar o chantininho e, gente, eu tive um problema tão grande com esse chantininho que vocês não imaginam. Eu hidratei ele, bati ele, hidratei e ele ficou super poroso. Eu não tô tendo sorte com chantininho, com chantilly, na verdade. Dessas últimas vezes que eu comprei, todos eles vieram meio congelados, sabe? Eles vieram líquidos, eu coloquei na geladeira, não coloquei em nenhum momento no freezer e eles congelaram. Então eu bati esse chantininho, ele não estava congelado, graças a Deus ele foi o único que não congelou, porém ele ficou super poroso. Então eu não tô tendo sorte, eu não sei se é o lote. E aí eu usei uma dica que eu vi no Instagram um tempo atrás, que molhar a espátula facilitava o processo de espatulagem. Então toda vez que vocês verem eu colocando meu braço aí no meio da câmera, é para molhar a espátula para ver se facilitava um pouco na hora de espatular. Eu até acelerei o vídeo, gente, porque ficou muito longo, de tanto que eu mexi nesse bolo. E eu sempre mexo muito nos bolos na hora de espatular, pra cobrir alguma imperfeição, né, gente? Porque aí nessa hora faltou um pouco de chantilly, eu já não tinha mais, o que eu tinha tava super quente, eu sabia que não ia dar ponto, então eu tinha que trabalhar com o que eu tinha. E aí vocês vão ver várias vezes eu molhando a espátula pra ver se eu conseguia trabalhar essas imperfeições aí que ficaram. O chantininho ficou super poroso. Olha meu braço no meio da câmera. Mas eu precisava tentar salvar isso, gente. Eu perdi as contas de quantas vezes eu molhei a espátula enquanto eu tava espatulando o bolo, mas realmente deu certo, gente. Eu não me lembrava se eu tinha que molhar ela em água morna ou fria. Eu só fui molhando ela na torneira mesmo, na água da torneira, e
espatulando o bolo deu certo, foi trabalhoso, como sempre, mas no fim das contas deu tudo certo. Eu fui pegando o chantilly que sobrava na espátula, colocando de volta, cobrindo os buraquinhos, as imperfeições, e no fim ele ficou de um jeito que eu gostei mais. Desse ângulo dá até pra ver um pouco a espátula meio brilhando, era água, eu tinha acabado de molhar ela de novo. Fui fazendo a quina, fui preenchendo as imperfeições e deu trabalho, mas ficou do jeitinho que eu gostava, que tava melhor. E demorou, gente, demorou bastante. Eu queria ter feito esse bolo antes do meu pai ter chegado do trabalho, porque o bolo era pra ele. Só que ele chegou do trabalho, eu ainda tava espatulando o bolo, porque eu não esperava que ele fosse ficar tão poroso tão rápido, mas deu tudo certo. Aí eu já tinha feito a misturinha, eu nem mostrei pra vocês que eu fiquei nervosa, que ele chegou antes, não era pra ter chegado. Mas eu fiz uma misturinha de solução alcoólica com pó dourado, tá? Pra decoração. E fui aplicando com a bombinha. Eu sempre seguro, porque eu nunca me sinto segura com essa bombinha presa aí, sabe? Eu acho que sempre vai cair, vai fazer bagunça. Então eu fico segurando dar certo. A intenção era fazer só a parte de cima de dourado. Vocês estão vendo umas partículazinhas douradas? Ah, eu acho lindo dourado, gente. E aí eu começo sempre pela parte de trás, porque se der erro, vai dar erro na parte de trás, a parte da frente vai ficar mais bonitinha. Eu devia ter pintado um pouquinho mais pra baixo, porque aí eu fiz um cachepô vermelho, vocês estão vendo, eu tingindo o chantininho de vermelho, usei o super vermelho, ficou do tom que eu queria, só que eu fiz o cachepô muito pra baixo. Como eu já tinha feito o cachepô antes, esse efeito cachepô, eu tinha feito ele embaixo, e aí ele cresceu bastante até em cima, então eu pensei, como eu vou fazer o cachepô no meio, eu vou começar ele pra baixo e ele vai crescer até em cima, até a parte do dourado. Só que ele não cresceu, e eu não tinha mais chantilly gelado, tive que usar esse daí, eu mexi bastante também nesse chantilly, esse chantininho vermelho, porque eu precisava espremer até a última gota dele, então gente, eu mexi muito, eu usei uma espátula, também não tinha espátula grande, reta, então eu peguei uma espátula que eu mexia chocolate na Páscoa, trabalhei bastante com chocolate ela, e alisei até dizer chega. E no final das contas deu certo, não ficou do jeito que eu queria, não ficou igual ao último cachepô que eu fiz, que ficou bem mais grossinho, mas também ficou bonito, ficou meio torto, porque eu alisei bastante ele, acabou se tornando quase uma coisa só no fim. E aí vocês estão vendo eu peguei espremendo até a última gota de chantininho vermelho pra ver se eu conseguia fazer ele subir mais um pouco. Eu devia ter feito ele um pouquinho mais pra cima e aí ele ia ter ficado um pouquinho melhor. Aí eu tô tirando a alma do saco de confeitar pra ver se eu conseguia tirar mais chantininho vermelho. Porque eu realmente não tinha mais chantilly. O único chantilly que eu tinha era pra ter colocado ali na parte de cima da latinha pra fazer uma decoração ali em cima. Então eu não queria pegar ele porque eu sabia que ia faltar e depois eu ia ficar sem. Então quando eu fosse colocar a latinha em cima do bolo, ela ia ficar parecendo um palito de churrasco. Então eu decidi não mexer nele e trabalhar com ele com chantilly vermelho assim do jeito que ele tava. E aí eu fui, peguei a espátula e comecei a alisar. Foi um trabalhinho também, porque essa espátula deu uma textura ali que eu queria que ele ficasse bem lisinho. Então eu dei uma alisada com ela e depois eu passei aquela outra espátula pequenininha que eu tava usando antes, eu passei em volta com cuidado, acabou manchando um pouco pra tirar essas linhas que ficaram, porque me falta uma espátula reta grande, gente, eu não tenho, preciso comprar. E aí eu tenho que ficar fazendo essas cambalhotas, sabe, pra conseguir deixar as coisas do jeito que eu quero, mas no fim das contas deu tudo certo. Ele só ficou um pouquinho mais fininho do que eu queria que ele tivesse parado aí, sabe, que ele tivesse ficado nesse ponto, só que ainda dava pra ver a parte branca, por isso que eu não parei. Aí, gente, gravei na horizontal, porque eu tava gravando pro Instagram, e aí eu acabei esquecendo de virar a câmera, mas não tem segredo, eu só coloquei a latinha no palito de churrasco e coloquei ela dentro do bolo. Essa parte não tem mais, coisa mais fácil.
Só vou salientar para vocês lavarem direitinho a embalagem que vocês forem usar, porque querendo ou não, mesmo que ela não tenha entrado em contato direto com o bolo, ela não tá grudada no bolo, tá em cima do bolo, então se você não lavar, não secar direitinho, vai acabar caindo alguma coisa no seu bolo, e aí não é muito legal, né, não é muito higiênico, então lava direitinho, seca direitinho, coloca num palitinho legal, palitinho limpinho, e vai ficar lindo, gente, o resultado do final fica muito criativo. Eu adorei trabalhar com esse tipo de decoração. E os topos de bolo dão um toque final, né? Porque se você deixa sem topo de bolo, ninguém sabe do que é aquele bolo, a gente não sabe do que é, na verdade. E os topos de bolo, essa coisa da latinha também é muito legal. E aí tá o resultado final pra vocês, gente. Sempre tem algum perrengue aí no meio do vídeo que eu falo pra vocês, mas no fim das contas dá tudo certo, sempre fica bonito. E aí lá no fim tá lá o efeito de chantilly que eu falei pra vocês, acabei não filmando, peço desculpas. Mas esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esquecem de dar like no vídeo, de se inscrever, de comentar, de seguir a gente lá nas redes sociais. Olha esse bolo por dentro, gente. E aí eu falei do morango que ele solta uma aguinha, mas não tem problema, porque essa aguinha é muito gostosa. E ficou super lindo. Deem like no vídeo, se inscrevam, sigam a gente nas redes sociais. Eu espero que a vida de vocês seja doce como um perfume de rosas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!